eu tentei, assim, eu considerar bastante coisa, né, para tentar... Aqui estava a nossa questão 1, tá? Na realidade, ó, você tem um filtro, esse filtro aqui, ó, é o filtro da média. Zero, como a gente discutiu bastante, 0,25 vezes a soma, né? Isso aqui é o filtro da média. Esse filtro da média, inclusive, deixa eu pegar aqui. A gente chegou a falar aqui do filtro. Tá? Do filtro aqui com 3, né? E fomos discutindo passo a passo. Esse aqui era um filtro que fazia uma média ponderada, no caso do C, né? E o filtro, né, precisava fazer essa... O filtro outro seria a questão 4, o exercício 4 aqui. A gente chegou a discutir ele várias vezes aqui com a questão dos registradores, do deslocamento, aqui com o tempo. Deixa eu colocar aqui. Foi até a questão da outra prova, inclusive. Aqui. Essa aqui foi a questão da outra avaliação. Eu pego 4 valores, A, B, C, D, divido, somo e divido por 4. Aqui. Quando eu estou dividindo por 4, estou pegando a média. Isso aqui a gente foi questão da outra avaliação, inclusive. Né? Então, ó, que eu coloquei, você tinha que fazer um filtro aqui, tinha algum tipo de ponderação, seria alguma coisa como isso aqui, tá? Teria que ter lá fazer aqui mais ou menos, colocar essas constantes aí para encontrar, né? Implementaria isso, ou isto aqui, ou isto aqui, né? A diferença é que esse aqui, ele está fazendo a soma e está dividindo sem levar em consideração peso nenhum. Como a gente colocou, para não entregar, para não ficar igual ao exemplo, né? Porque na prova, na segunda avaliação, eu coloquei, essa aqui foi uma das questões. A pessoa só precisava ter visto lá do próprio livro, que aqui não é exercício, não, é exemplo do livro. Está lá. Foi uma das questões lá da avaliação. Para não ficar igual de novo, né? Aí eu pedi que vocês usassem, coloquei aqui, ó, bem especificado, ainda coloquei assim, ó, S igual a 1, S igual a 0, que era para dar ideia exatamente do MUX, ou uma coisa ou outra. Tá? A pessoa faria um MUX aí. Né? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó, tá o Eric, ele fez exatamente isso. Ó. Olha como a questão era que estava entregue. Porque você tem essa parte aqui, que é a parte que tem a multiplicação, tal, que é um exemplo. Foi falar. Isso aqui para quando fosse S igual a 0, quando S igual a 0, ou
Isso aqui quando S igual a 1. O que é que você podia fazer? Simplesmente colocar aqui, ó. Aqui você tem um resultado, ó, um barramento aqui, saída. Você tem aqui o filtro, esse filtro aqui, ó. Isso aqui é o filtro com ponderação. E aqui é o filtro normal, o filtro mega simples. E colocou o MUX aqui. Quando for S0, passa isso aqui. Quando for S1, passa isso. Pronto. A questão era essa aí. Professor, Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? tenho. É porque, tipo, eu coloquei o MUX antes, aí dá errado, né? Porque no caso eu errei essa questão. Eu não É estou vendo, não estou Marcos. olhando. Marcos, é? Isso. Deixa eu ver. É No porque caso seria isso, né? eu fiquei querendo entender o que é que você fez aqui, Ah, Marcos. certo, rapidinho. Tem esse MUX aqui, que é a entrada do sistema, né? Aí quando o S é 0, são os valores da média normal que divide por 8. Que até lá embaixo tem um deslocador, né, por 8. Aí no caso, quando o S é 0, fica, por exemplo, aqui, 3 sobre 8 vezes o x de t. Aí quando S é igual a 1, aí entra esses valores 2 aqui. Porque no caso vai ficar 2 sobre 8, 2 sobre 8 dá 1 sobre 4, que no caso seria a média. Eu pensei assim, né? Mas no caso acho que, sei lá, deu errado. Não, aqui até que poderia ter alguma coisa. O que eu fiquei sem entender aqui. É, esse número que você está colocando aqui, então, esse MUX aqui tem que ser um MUX com dados com barramento, né? Tem que ser aqui esse número aqui, ele é um número, o que ficou estranho foi isso, sabe? Até que de repente podia viabilizar, sabe? Isso aqui sendo, você está colocando aqui como se fosse um 1 aqui, É, né? Um 0 aqui, e aí isso aqui você teria aqui um barramentozinho, aqui um barramento. isso, faltou, esqueci de colocar. Eu vou considerar aqui, viu? Dar uma melhorada aqui. Marcos, né? Isso. Eu acho que é o último aí. Mas, tá. Você tá aprovado, né? Ficou com. Geral tá 8,7. Beleza. Mas é isso. Alguém mais aí dessa questão? Vejam que era uma questão assim, para ser sincero, bem simples, porque isso aqui foi questão da outra prova, inclusive. A gente discutiu bastante. Era só juntar o que foi discutido nessa com a outra, o que vinha aí era só esse MUX aí. Eu acho que essa questão, ela, assim, no meu ponto de vista, daria para ser feito em, vamos dizer assim, 15 minutos, alguma coisa assim. Porque o filtro não tinha muito o que eu explorar, né? O filtro aí, né? O que o cara tinha que ver era que um seletor vai ou uma coisa ou outra. Né? Quando você tem um if, né? Se acontecer, se S igual a 0, vai para cá. Se S igual a 1, vai para lá. Eu tenho martelado bastante que esse if aí, ele é o MUX. O seletor é o MUX, né? Tudo bem aí, pessoal? Beleza, professor. Vamos passar para essa outra aqui, ó, que é uma questão também relativamente simples, mas algumas pessoas erraram alguma coisa básica. Ó, eu estou dando aqui a memória 16 por 8. Memória 16 por 8. Então, ela 16 por 8.
a memória. 16 linhas por 8 colunas. Então, a memória é mais ou menos o seguinte. Vou botar aqui, formatar. Vou botar assim, T7. Veja, eu tenho uma memória que ela tem 8 colunas e 16 linhas. Para que ela tenha 16 linhas, o tamanho do endereçamento que vai varrer as 16 linhas, né, vai ser quanto? Quantos bits eu preciso para varrer as 16 linhas? Quantos bits eu preciso para varrer 16 linhas? O endereço A, as linhas de endereço. 4. 4, né? Preciso de 4. Né? Seria, vamos dizer assim, ó, vou pegar essas três aqui. Vou botar aqui assim. 3, A2, A1, A0. Vou botar aqui em formato. Então, veja, eu tenho o que está em amarelo aqui são endereços. Né? Então, o endereço aqui, ó, que vai ser os endereços. Né? Porque aqui vai ser o endereço essa memória aqui, ela vai ter isso aí. Mais um. Então, veja, o endereço 0, o endereço é quem? 000. Aí tem os dados. Então, 8. O endereço 7. O endereço é 0111. E tem os dados aqui. Né? O que está sendo solicitado aqui é fazer primeiro 64 por 8. Então, 64 por 8, pessoal, o que a gente vai fazer é pegar 4 caras desse aqui. Vou ajeitar. A largura.
Vejam que, vocês estão dando para ver aí direitinho, eu preciso fazer, né, transformar 16 por 8 em 64 por 8. Eu não fiz o aumento na largura da palavra. Eu só vou fazer o que a gente chama de expansão vertical. Expansão vertical. Vou colocar uma memória dessa em cima da outra. É exatamente isso aqui. Exatamente esse que a gente passou aqui para material para vocês e discutir também na aula. A diferença aqui é só que o barramento de dados é 4. Né? E aqui, ó, ele tem, que depende do tamanho da memória aqui, a memória aqui eu tenho que ver qual o tamanho dela. Mas eu tenho aqui, ó, os bits, eu tenho aqui os bits A4 até A0, então ele tem aí, no caso, 4 bits, 5 bits de endereçamento, ou seja, essa memória 2 elevado a 5 é uma memória de 32. E eu tenho esses dois mais altos aqui, ó, né, que é o A6 e o A5, para fazer o chip select, ou fazer o enable lá. Né? E vai ser no nosso caso aí. Tá? Então, esse chip select, é lá que eu varri aqui é o TOS. Então, basicamente, você ia ter que fazer o quê? Para eu ter 64, para chegar no 64, eu preciso de quantos bits? Preciso de 6 bits. Né? 2 elevado a 6 vai ser 64. Mas essa memória aqui, ela só aceita 4. Então, o que eu tenho que fazer é pegar 2 bits a mais. Né? E 2 bits a mais vão ser no caso aqui, o A5 e o A4. O A5 e o A4. Então, o A5 e o A4, eles vão ser necessários para que eu tenha uma memória de 64 por 8. E aí, o que é que vai acontecer? Como eu tenho 2 bits, né, nesse primeiro bloco aqui, eles vão ser todo mundo 0. Eles vão ser todo mundo 0. 0, 0. Todo mundo 0. Para esse outro chip aqui, a gente vai dizer 0, 1. Dá para o de baixo aqui, vai ser 1, 0. E o último vai ser 1, 1. Com isso, agora, você vai ter, ó, olhando aqui para os endereços, 00 para essa primeira memória aqui. Para essa primeira memória, 0000. E ela vai do 0 até o 0015. Essa aqui, ó, ela já começa do 16, ó, e vai até o 31. Essa aqui vai do 32, né, até o 47. E essa aqui vai do 48 até o 63. Tá? Esse aqui é o 48 até o 63. Aqui é o 47. Aqui é 32. Aqui é o 31. 16. Ela vai de 0 até 15. Veja, você poderia ter feito uma lógica aqui. Né? Nesse caso aqui, ó, você teria botado aqui
Vou abrir aqui. Aqui é do Eric também, né? Você podia ter colocado uma lógica, por exemplo, uma portinha dessa aqui, assim, ó. Tá uma bolinha aqui. Tá uma porta nó. Uma porta nó. Se eu botasse uma porta nó, onde é que você tivesse lá o A5 e o A4. O que é que vai acontecer? Quando for 0, 0, isso aqui vai dar. Né? Quando for 0, 0, vai dar 1. E aí o que acontece? Ele, para a lógica do varride, né, ele estaria habilitando essa faixa de memória. Nessa outra aqui, você tem que colocar A5 barrado, A4 não barrado. Agora, você poderia ter feito essa lógicazinha, as portinhas, ou simplesmente poderia ter feito assim, colocado um decodificador de 2 para 4. Agora, o importante era isso aqui, ó. A4, A5, eu saber A4, A5, o enable, e saber que o endereço, a faixa de endereço eram 6 bits. O que aconteceu é que muita gente colocou A1, A0. O endereço A1, A0 é um endereço baixo. É um endereço baixo, ele não vai diferenciar esse pente de memória aqui, essa tabela, dessa outra tabela aqui. O que vai diferenciar são os endereços mais altos. E aí por isso que muita gente errou. Porque o que é para trabalhar nessa parte aí de expansão é pegar o endereço mais alto. Trabalhar aqui com A5 e A6. Ó. Trabalhar com os bits mais altos. Também, ó. Os materiais que eu passei para vocês. Fazer o chip select. No caso aqui, esse aqui é uma figura que é lá do TOSS, aí o TOSS sempre ele coloca, né, o chip select barrado. Já o varrido ele coloca o enable lá em valendo 1. Né? Então é só a questão dessa bolinha aqui. Tá? No caso aqui ele é ativado em 0. Lá no varrido ele é ativado em 1. Então o que faz você habilitar essa tabela aqui ou essa outra tabela vão ser uma codificação, uma lógica em cima dos bits mais altos. Tá? Tudo bem aí, pessoal, sobre isso? Beleza, professor. Ok. E aí a outra questão era só essa aqui, ó, 32 por 16. 32 por 16 era mais, assim... Vou pegar aqui do... A 32 por 16, você então vai aumentar o barramento de dados. O que é que você vai pegar? Eu vou pegar 2 caras desse aqui. Vou pegar um aqui. Vou pegar o outro. Formatar. O que é que vai acontecer? Vou tirar isso aqui. Eu preciso aumentar, então, eu vou ter 32 bits. Esse cara aqui vai ser o D15, D14, D13, D12, D11, D10, D9, D8. Vamos supor, esses caras aqui vão ser esses.
Esses vão ser a parte alta, porque eu vou estar transformando uma memória de 16 por 8 em uma memória que é de 32 por 16. Então, eu tenho que aumentar a largura, né? Tem que aumentar a largura. Então, eu vou pegar um chip, uma tabela, para ser a parte alta desses 16, está aqui, e outra parte para ser a parte baixa da palavra. A palavra tem um byte aqui e tem outro byte aqui. Né? 2 bytes. E aqui eu vou ter que simplesmente replicar esses sujeitos aqui. Vou botar aqui, aqui. Né? Então, veja, como ele vai de 12 para 32, eu vou precisar apenas de um bit a mais aqui. Seria o caso do A4. Vou colocar o A4 aqui. Quando o A4 for 0, ele vai estar endereçando os 16 primeiros endereços. Quando o A4 for 1, ele vai estar endereçando essas outras linhas aqui. Então, para nosso caso aí, aqui fica até simples. Ele colocou aqui um decodificador só o A4, ó, de 1 para 2. Quando for 0, ativa esse lado aqui. Quando for 1, ativa essa outra aqui. Você podia ter feito uma única portinha aí. Você podia ter colocado uma porta, no caso aqui do Varrid, que o enable aqui é 1, isso aqui vou colocar do inversor. Colocar do inversor aqui no A4. Trocar esse cara aqui só pelo inversor. Né? Botaria o A4 aqui. Quando for 0 aqui, esse cara estaria vindo para cá, esses dois. Veja que é o mesmo, o enable aqui e o enable aqui. Os endereços são iguais, essa parte de endereçamento. E quando fosse para essa outra faixa aqui de baixo, né? Então, esse aqui é o enable da faixa primeira, faixa 0. E esse aqui de baixo seria o enable do segundo. Esse é 1, que seria esses dois aqui. Então, assim, também bem simples. Ó, é só um decodificador e o que tinha que trabalhar aqui as linhas de endereço. 2 memórias aqui, elas vão ficar lado a lado. E aí o barramento de dados é que vai ser expandido lateralmente, tá? Esses exercícios aqui, eles estão nessas... Né, essa discussão, esse material que eu passei aqui, ó, exatamente aqui, ó, porque ele pegou a memória, ele expandiu tanto verticalmente quanto horizontalmente, ou seja, ele aumentou a largura da palavra e aumentou o número de linhas da tabela. Tá? Lá no Varrid tem vários, no próprio capítulo 5, tem lá vários exercícios desse aí. Tá? Então, basicamente, o que você tem que trabalhar é a linha do enable, a linha aqui do enable, né, que é o habilitador do chip. Aí você podia ter feito assim, ele fez aqui com um decodificador. E tinha que botar, os endereços são iguais para cá, são iguais para cá. E a linha de dados está aqui. Ele puxou um conjunto de dados para cá, puxou um conjunto de dados para cá, 8 aqui que se juntaram em 16. Tá bom? Aí, não tinha muita... Agora, aí, como eu falei a vocês, aí teve gente que botou aqui A1, A0, esse decodificador, aí você estaria pegando esses endereços daqui, ó. E aí eles não vão diferenciar se é esse chip ou esse. Tem que pegar os mais altos, tá? Aí eu tive que cortar uns pontinhos, tá? Tudo bem aí? Tudo certo.
Vamos pular essa aqui por enquanto. Vamos aqui para projeto RTL, um áudio gravado numa memória ROM. Essa questão eu entreguei, se vocês assistirem a aula antes da prova, eu discuti exatamente isso. Expliquei bem direitinho. Um áudio gravado numa memória ROM de 1000 por 8. Então, você vai ter uma memória Quando você tem 1000, você vai ter que ter aqui o A9, A8, seria uma forma. Vai acontecer aqui, né? Imagine que eu tenho aqui, né? Aqui é um carro. 1023. Vamos lá. Então, pessoal, eu tenho ao todo aqui, ó, 1024 linhas, porque essa memória aí, ROM, ela é de 1024. Memória ROM 1024. Então, ela tem 1024 linhas, tem 8 bits, né? São os endereços que são a barra de dados. O que é que eu estava pedindo aí, ó? Permite executar um áudio. O áudio está onde? Está gravado onde? Está gravado aqui. Esses dados. Para executar, eu preciso, então, disparar um contador. Então, eu vou ter um contador de quantos bits? Eu tenho que ter um contador com esse tamanho aqui. No caso aí, vamos usar 10 bits. 10 bits. Que aí, inicialmente, ele vai estar em 0. Tá? Ele vai estar em 0 e quando vai ficar lá realimentando em 0. Até o momento que você decida, aperte um botão. O que é que ele vai fazer? Ele vai sair varrendo. Ele vai botar o 0 aqui. Aí isso aqui vai ser exportado. Vai botar o 1, ele vai contando. Toda vez que chegar um pulso de clock, ele vai ler isso aqui. Vai incrementando esse contador até chegar ao final. E cada pulso de clock, ele vai, né, com a memória ROM, ela vai exportar vai jogar no barramento de dados o dado que está guardado aqui dentro. Então, isso está... Assim, basicamente, a gente discutiu isso lá na aula. Mas é uma questão lá do livro também, mas é um exemplo aqui do... Aqui, ó.
um exemplozinho assim do Arrom. Tá? Só para mudar do tamanho aqui, eu diminuí, botei para 1 por 8. Aí nem precisava falar isso aqui, não precisava, né? Eu até falei. Esse processador, se vocês assistirem a aula lá direitinho, vocês vão ver que eu disse, olha, troca isso aqui por um contador. Né? Vai ter um contador aqui, você vai ter esse processador aqui vai ser uma maquininha de estado e um RTLzinho. Né? Então, basicamente, você vai ter lá um estado aí de espera, quando o cara aperta lá o V, seria escutar lá o botãozinho, ele fica zerando aqui o contador, o A é o endereço. Esse endereço é o tamanho lá do contador, lá. Então, ele fica zerando lá. E na hora que o cara aperta, ele vai para o estado de contagem. Né? Ele vem aqui, ó, incrementa endereço. Se o endereço for menor do que 4.000, no caso lá de 1K, ele volta para cá e fica nessa onda aqui, vai lendo, né? Caso contrário, quando ele está maior do que 1K, ele voltaria para o estado de repouso aqui. Então, basicamente, é uma maquininha de estado desse tipo, praticamente para ela fazer uma contagem. Discutimos até na aula uma contagem. Discutimos na aula, inclusive, uma coisa muito semelhante daquela questão do sensor A e B na rua, onde você passava no sensor, ele disparava um contador e depois passava no sensor B e parava o contador, né? Esse parar o contador aqui, na realidade, vai ser quando ele chega no final da contagem, né? Aí, se chegar no final da contagem, você pode fazer de várias formas. Você pode usar um comparador, ó, ele usou aqui o igual, né? Um comparador. Né? E essa questão dele ser menor, igual lá da máquina de vender refrigerante. Se você tem A é menor do que 1023, se não for menor, é porque é igual ou maior. Né? Então, você podia usar só da saída do comparador. Você tem o menor, o igual e o maior. Né? Você poderia botar para cá A menor do que o 1000 e botar para cá, nesse laço aqui, o complementar. Né? Para que seria A menor do que o valor lá, né? Que é, nesse caso aqui, 4.000, no nosso seria 1.000, né? Aqui, 4K, vamos dizer assim, barrado. Né? Porque o barrado aqui ele vai se transformar em maior ou igual. Então, basicamente, você teria uma maquininha dessa aqui, teve gente que simplificou aqui, botou só um estado também, eu até aceitei lá, deu um estado de contagem e um estado de repouso. Né? Então, basicamente, você disparava lá um contador. Né? Um contador muito parecido com a contagem de tempo. Né? O processo lá da contagem de tempo da lombada eletrônica, ele tem um sensor 1 e um sensor 2. Aqui, o sensor que dispara o contador é o V, e que para ele é isso aqui. Ele já chegar no final da contagem de endereço. Isso aqui vem da saída de um comparador. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Vou ver se esse Eric fez essa. Não fez não, né? Beleza. Tá bom. Essa era... Sim. A única diferença aqui, ó, modifica o projeto para duas memórias distintas. A única diferença aqui é porque agora você ia ter, sabe o que? Aqui você ia ter um seletor. Você ia ter um seletor. Quando fosse 0, rodava... Quando fosse 0, você ia ter essa expansão vertical. Aqui, você ia ter duas memórias. Você tem a memória 1 e memória 2.
Quando fosse 0, tinha que rodar essa aqui. Quando fosse 1, rodava essa aqui. Ela ia servir como se fosse uma expansão de memória, onde o seletor, eu tinha as duas músicas. Uma estava na parte do chip A, uma ROM 1, outra estava na ROM 2. Eu quero escutar, tivesse 0, ele ia estar cantando essa musiquinha daqui. Tivesse 1, ele ia fazer o mesmo circuito, mas rodando essa outra aqui. Tá? Seria uma ideia, né? Essa aqui, ó, pessoal, a 5, RTL, interface de barramento, 4 processador e 4 periféricos. Na realidade, é exatamente essa questão que a gente estava discutindo agora com Israel. Vou voltar aqui. Isso aqui. Porque aqui, ó, ele fala que tem 16 periféricos. Né? Cada periférico, não sei se Israel ainda está por aí, cada periférico desse aí, Israel, ele tem exatamente essa, é o bloquinho lá de... Cada periférico desse tem aquele bloco, ele tem ele tem um bufferzinho lá, tem um registrador, que aí ele vai permitir lá a saída do dado. E aqui, ó, ele tem o read, quando for, né? Quando esse endereço aqui for igual a esse, e você quiser ler, né? Porque tem que ver a hora que ele quer ler mesmo. Se esse endereço é igual e o read é igual a 1, aí a informação que está aqui, ela deve fluir para lá. Se vocês olharem direitinho, o que eu coloquei aqui, né? Botei aqui 4 periféricos, saiu aqui eram 16, mas cada periférico, componente principal, um registrador que possui um endereço. Eu botei address P, só para não botar igual aqui, quase que eu boto esse F address aqui. Mas a única diferença mesmo, pessoal, botei 8 bits. A única diferença é porque aqui ele está no read. Read igual a 1 e tal. Aí ele joga o dado. A diferença que eu fiz foi só colocar o write. O comando write será usado no projeto. Eu botei apenas o comando write será usado. Né? Porque aqui ele só usou o read. Aí eu só fiz trocar. Mas a lógica era completamente igual. E veja, o que vai acontecer aqui, na hora que você tiver o write, o dado que está aqui vai entrar. Vai ser só a diferença da entrada. Tá? Então, basicamente, pessoal, era tudo igual a isso aqui. A diferença única era que, se o write tiver ok, você jogaria, pegava um registrador aqui e jogaria o load nele. O write, ele habilita o load. Ele joga lá no load ou no enable aqui do registrador aqui e tal. Mas, basicamente, é isso aqui. A gente fez esse passo a passo aí em exercício, discutindo. A máquina está toda pronta aqui. Tá vendo aqui, ó, tem um loadzinho aqui. O que ele faz aqui para exportar, para jogar para fora, na realidade, é a única coisa quando você jogasse o load, você podia até tirar isso aqui, jogaria o load igual a 1. Quando esse endereço igual a esse, a informação que estava vindo de fora estava disponível aqui, o load igual a 1, e aí guardava a informação aqui nesse registrador. Mas a máquina era igual, são 2 estados, então aqui precisaria só do flip-flop, por exemplo. Né?
É uma máquina bem pequenininha, assim, é relativamente bem simples. E a gente discutiu isso também. Era um exercício... Eu não botei igual, totalmente igual. A única coisa que eu fiz foi trocar aqui o right pelo... o read pelo write. Tá? Mas vocês entenderam aí essa... Ó, interface de barramento. E aí eu botei essa questão de ter 4 periféricos, porque ele vai ter que ter um endereço distinto. E o 4 periféricos, esse endereço aqui, em vez de 4, ele seria 2 bits, porque você vai ter, como você tem 4 periféricos, você teria lá 2 bits só de endereçamento. Vai ser o 00, 01, 0 e 1. Seriam os endereços dos 4 periféricos lá. Então, isso aqui cairia para 2, assim, o endereçamento lá do... Tá? Mas o resto era questão discutida, bem... exemplo, praticamente é o exemplo que a gente apresentou, é exemplo do próprio livro, tá? Os desenhos são iguais, o componente, tá? Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu não sei se alguém fez esse aqui, alguém que está na aula aí se lembra? Acho que não. Essa era a questão 5, né? Acho que ninguém só pulou ela. E essa aqui, quem se lembra dessa questão? Acho que quem fez essa aqui foi a... Alguns fizeram. Essa questão aqui, pessoal, a máquina de estado, que tinha uma jogada que era o seguinte. Você tem... O sistema tem uma entrada A de 8 bits, A. Você tem um B, bit. E aí ele tem o seguinte, ele vai somando em S, né, de acordo que é o seguinte. S inicialmente é igual a 0. Aí vai fazer o seguinte, se D igual a 0, ele vai fazer assim, ó, S igual a S menos A. Else, se D igual a 1, vai fazer S igual a S mais A. Basicamente, está tudo dizendo aqui, pessoal. Ignore o overflow, não esquecer, tal. É isso aqui. Veja, o sistema tem uma entrada A de 8 bits, vai ter um A lá de 8 bits, e uma entrada D de 1 bit. Uma saída S. Em cada ciclo do clock, se D igual a 1, deve somar A a S. Cada custo de clock, ele vai estar lá. Se é 1, ele soma o A. Se é 0, ele subtrai. Essa questão aqui, eu queria que Israel está com o livro aí. Coloca lá, Israel, por favor. Eu vou parar um minutinho aqui o compartilhamento. Coloque aí, Israel, no capítulo 5, na questão dos exercícios aí. Vá para o início dos exercícios, por favor. Vá para Israel. O exercício... Que exercício? Primeiro. Depois aumentar aí. Ó, aumenta aí só um pouquinho mais. Pessoal, olha, essa questão aí
É essa aí. É a questão... Eu até tirei essa parte B aí, viu? Para simplificar aí. Cria uma máquina de estado que descreve o seguinte comportamento. Ó. Tem uma entrada A de 8 bits, uma D de bits, uma saída S de 32 bits. Cada pulso de clock no relógio, o sistema deve somar o valor de A, saldo acumulado até o momento. Se D igual a zero, deve subtrair. Tal. Então, vejam que dos exercícios aí do Varride, a primeira questão que eu até pedi para vocês fazerem, olha, faça os exercícios, né? Era essa primeira questão aí. Então, deixa eu ver até aqui. Alguém, deixa eu ver aqui se... Tentar ver onde é que está aqui meu... Vou abrir aqui uma... Vou aqui abrir, tá, Israel? Ok. Olha, se vocês olharem aí, essa 5.1, é exatamente o que está lá. Eu até cortei essa questão do reset, o cara fazer um reset lá e voltar para não... Vou abrir aqui, ó. Compartilhar aqui. Até aqui, ó. Até uma... A maquininha seria mais ou menos isso aqui, ó. Máquina bem simples. Eu tenho a entrada A, e tem um bip, tem uma saída, tem um registrador interno. Aí eu coloco lá, eu vou ter que ter um registrador para ser o valor lá, sum. Tá? E aí você faz o quê, né? Inicializa ele aqui no 0. E aí vai para o estado de wait. Ele vai lá. Quando o clock, dependendo da chave, que isso aqui é uma chave dele. O usuário está lá, está chegando o pulso de clock, ele está na chavezinha, está 0, está 1. Se está 0, ele vai aqui para subtrair. Se está 1, ele vai para somar. Né? Ou ele soma ou subtrai. Então, eu precisaria aqui de quê? Né? Uma vez que eu tenho essa máquina aqui, eu tenho 4 estados, eu precisaria ter um somador, subtrator, que eu podia fazer lá com um único somador, né? Um registrador. E aqui eu tenho o quê? Esse aqui vai ser um seletor. Né? Vai ter seletor dessa minha... A gente pode até se lembrar um pouco dessa máquina aqui, daquela máquina de refrigerante lá. A máquina de refrigerante, eu tenho lá alguma coisa que está somando o valor acumulado, né, que é essa parte aqui. Né? Aí esse seletorzinho aqui, ó, ele vai ser lá no meu... A gente discutiu um contador up-down lá, capítulo 4. Aí eu podia incrementar ou decrementar, né? Botava um mux aí. Então, aqui seria a máquina de alto nível, que a gente tem que fazer, colocar um registrador, um somador subtrator, que aí a gente pode fazer com complemento de 2. Usar um único somador para fazer as duas coisas e colocar um mux. Capítulo 4 aqui, ó. No 4 a gente discutiu exatamente isso aqui.
o somador, eu posso, né, somador transformar isso aqui em um subtrator. A menos B é inverto os bits, só mais um. Esse aqui ele está fazendo isso aqui, A menos B. Mas eu posso exatamente, esse carinha aqui, ó, esse bloquinho aqui, ele está fazendo o quê? De acordo com se eu quero subtrair ou quero somar. Se eu quiser subtrair, ele vai fazer, vai ser 1, ele vai caminhar por aqui. Ele inverte, isso aqui é o carry in. Se eu não quero subtrair, ou seja, se eu quero somar, aí ele vem para esse outro lado aí, tá? Só um minuto. Ele vem para esse outro lado aí. Então, esse carinha aqui, ó, você pegaria exatamente isso aqui, né, junto com quem? O valor de A, aqui no caso seria o meu registrador, seria sum lá, sum. O valor de B, aqui nesse caso, é o valor da moedinha aqui, que pode ser a maior, menos ou mais. Seria o A do meu exemplo lá. E aí, com isso, isso aqui vai circular para cá. Pronto. O datapath, né? Basicamente, o meu datapath seria... Vou pegar isso aqui tipo 5. A maquininha também parecida, né? Que a máquina do refrigerante é assim, parecida, mas não é. Pegaria aqui, ó. Vou ver se eu consigo iluminar essa parte aqui. Pegava só esse bloquinho daqui. Só esse pinto aqui do bloco. Você vê que esse sub aí, aqui é o meu registrador, que aqui seria sum. Esse sum, ele desce aqui. Esse B aqui seria o valor A que vai ser colocado. Esse B aqui, porque onde é que está o B aqui? Seria o valor A. Ele pode subtrair ou não. E onde está esse sub aqui é onde entra o... Esse sub aqui é onde entra o nosso D. Porque o D vai dizer, né? Vocês olharem aqui como
O algoritmo ele tem isso aqui. O algoritmo ele vai fazer o seguinte: o D, se D igual a zero, subtrai. Está aqui. D igual a zero, ele vai caminhar por esse lado aqui desse somador. Vai gerar a subtração do que está guardado aqui, né? Sum menos o A. Caso contrário, né, se o D não for zero, ele vai ser 1. Olha, peraí. Aqui vai estar exatamente ao contrário, porque aqui ele soma, aqui ele está fazendo o contrário. Eu teria que trocar aqui, vou pensar aqui. Quando o que está aparecendo aqui para a gente é assim: quando for 1, ele subtrai, caso contrário, tá? Mas é só a troca lá, botaria uns inversores aqui, para que eu não mexa com essa figura que já está pronta. Quando D igual a 1, se D igual a 1, o caminho ele vem por aqui, e o próprio D igual a 1, ele serve de carry in aqui, exatamente para fazer o complemento de 2, né? E fazer essa subtração. Quando D igual a 0, ele vai pegar o sum aqui, o valor que está guardado, junto com esse A que está aqui, soma lá e vai, então, somar aqui. O resultado, posso pegar esse resultado aqui, se eu puxei. Né? O resultado eu jogo para ele de volta. Então, nessa situação, ele está fazendo isso. Quando D igual a 1, ele está subtraindo. Quando D igual a 0, ele está somando. Ah, professor, ao contrário. É só botar inversor aqui. Bota inversor aqui e troca isso aqui. E aí pronto. Mas aqui seria o DataPath. Vou apagar. Seria o DataPath aqui, ó. Tá? E você poderia ter colocado um outro registrador aqui, né, na saída aqui também, para o último momento, né, se você quisesse. Mas e aí você tem, então, aqui, para máquina de baixo nível, a máquina de baixo nível, vou fazer um print aqui, vou botar aqui, tem, precisaríamos aqui, ó, aqui a máquina de alto nível, a de baixo nível, o que, é que vai acontecer? Aqui está faltando, o que é que eu poderia colocar? Outro registrador.
esse ponto aqui. Carteira. Então, aqui vai ser o seu S, que é a saída lá, né? Saída lá. Aí você poderia botar o load aqui. Então, veja. Aqui na minha maquininha, aqui a máquina de alto nível e a máquina de baixo nível, eu vou trabalhar com ela aqui para fazer o quê? Som igual a 0 aqui, eu vou cortar isso. Vai ser cortado e eu vou colocar aqui, vai ser clear sum, né? Sum clear. Um sum load. Esse sum clear igual a 1 aqui. Sum clear igual a 1. Beleza. Eu fiz o 0 lá. Esse aqui, ó. S igual a sum. Eu vou também cortar isso aqui na máquina de baixo nível. Vai ser o quê? É o load, vou chamar isso aqui de S-load. S-load. Aqui bota S-load igual a 1. Você está fazendo o load no S. Você diz, mas como é que o sum está onde e tal? Você já colocou aqui, ó, a saída desse... Aliás, aqui eu estou vendo uma coisa. Esse cara aqui ele tem que ser a saída daqui, ó. Né? A gente tem que pegar ele. Esse carinha daqui. Pegaria essa saída aqui, tá? Essa saída aqui. Jogaria ela para cá. Tá ruim o desenho aí e tal, mas a saída desse que vem jogar direto para cá. Tá? Agora o desenho só refazer. Porque ele vai exatamente fazer o load, ele vai fazer o load de quem? De quem está no sum. Quem está aqui no sum vai fazer o load desse cara aqui. Falta quem? D igual a 1, D igual a 0, isso não muda, vai ter só isso aqui, ó. Somatório de A ou menos, né? Mais ou menos aí. Que aqui vai ser quem? Né? Aqui vai ser, vai fazer o load, um load. Tá acabando. Isso aqui eu corto. Também eu corto. Vai ser sum load igual a 1. Embaixo também. Sum load igual a 1. Aí, professor, mas por que igual? Porque esse D aqui que vai estar direcionando aqui, ó, esse D vai estar direcionando. Se vai ser soma, subtração e tal. Né? Mas o que vai acontecer é o seguinte, o resultado ele tem que jogar, né, no soma. Né? Então, transformamos aqui a nossa máquina de alto nível em uma máquina de baixo nível. Eu tenho, então, sum clear, S-load, sum load. Eu tenho, então, 4 estados, codificaria aqui com 2 flip-flops, tal, então.
impactaria isso aí, tá? Mas é importante vocês verem que essa era a questão 5.1 do varrido. Era a primeira questão do capítulo, né? Se vocês forem olhar direitinho aí, ó, essa aqui, projeto, negócio do periférico, questão 5, é uma questão que eu só fiz trocar aqui o right, o que foi discutido em aulas, que era do periférico, que comparava o endereço, que era só o read. Aí eu troquei pelo write, que era para... Né? Mas a questão é praticamente igual. Tá? Aqui é uma questão que também tem exemplo lá, essa primeira parte aqui, a gente discutiu, está gravado lá essa discussão, porque a única coisa que eu fiz aqui foi modifique o projeto para botar 2 memórias. Na realidade, então, você tem um seletorzinho de 0 ou 1. Tá? É o botão B. E esse botão B você até podia botar um flip-flop. Quando fosse a saída do flip-flop 0, né, ele estaria na memória 1, apertasse de novo, ele fosse para 2, ou seja, colocasse um flip-flop tipo T. Né? E aqui, ó, aqui a máquina de vender refrigerante. Essa máquina, essa parte primeira aqui, né, que você podia simplesmente ter copiado totalmente lá o exemplo 1 do capítulo, você já tem ganho metade da questão. Né? Aí o que eu fiz aqui é uma modificação. Como é que eu poderia permitir a venda de água de R$1? Aí essa questão aqui, aí realmente precisaria colocar pelo menos uns 2 estados ali. Né? Porque tinha uma jogada o seguinte, aí tem gente que fez assim, se a máquina, se o cara jogou a moeda e já tem R$1, eu vou escolher, eu solto logo a água ou eu vou esperar que o cara bote mais R$2, né? Essa escolha você pode fazer a princípio, né? Antes de começar, você ter 0, uma variável. 0 seria água e 1 seria refrigerante. Uma variávelzinha que tivesse essa... Então, se o cara selecionar, eu vou querer refrigerante, é 1. Então, já tem R$1, mas ele não solta. Ele tem que esperar mais moeda para botar lá. Uma pequena modificação lá, para também não ficar igual, porque se fosse igual já estava tudo feito. A gente discutiu bastante lá isso aí, essa questão a gente fez ela até o fim, botei nos vídeos, disponibilizei para vocês, tudo. Né? Então, eu fiz uma pequena modificação, que era acrescentar uma variável, 0 para escolhas, 0 seria água e 1 refrigerante. Então, mexeria lá um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa, uma discussão? Professor, pode abrir o meu aí? Eu só quero ver quais os pontos que eu errei. Qual é? É Marcos. É a questão 3. Essa 3? Isso. Rapaz, eu queria até que você me explicasse aqui, porque ficou umas variáveis aqui malucas. Aqui ficou assim, quando vocês forem fazer uma questão, deixa eu ver aqui. É a 3, né? Isso. A letra ficou um pouquinho complicada também de eu entender. Então, vamos lá. Sim. Você botou aqui, o que é que danado é isso aqui? São 2 botões. Aí um é para refrigerante e o outro é para água, no caso. Aí por que você usou 2 e não usou só 1? É porque, se eu não me engano, eu tomei como base uma questão do livro que é bem parecida com essa, sendo que dos problemas, né? Sendo que ele usa para passar troco também. Aí ele usava 2 botões. Aí eu pensei que seria melhor se fosse 2 botões. Uhum. Mas foi só um detalhe. Não, assim, porque tendo 2 botões, se você pode usar 1, se botar 2, você está aumentando 100% a complexidade, né? 2 em relação a 1, né? Mas Até tudo bem, mas o importante é a lógica, que aí você vai ter bem mais coisa aqui, né? Precisou fazer tipo B1 e o outro barrado para poder ir para os estados. Aí, no caso, complicou mesmo a escolha. Mas explique aqui um pouquinho. Você sai do início, né? Tá aqui. Aí ele entra no estado da escolha, que aí depende da entrada do
usuário, né? Se vai ser B1 para refrigerante, se vai ser B2 para água. Aí, no caso, se B1 for 1 e B2 for barrado, ele vai para a espera da soma que entrega o refrigerante. Aí, no caso aqui, se ele pressionar os dois botões, ele permanece na escolha, porque, no caso, é uma entrada inválida. Não, tudo bem, estou vendo aqui. Aí aqui, 0, 1, No caso, ele 0. Aí ele vem para a espera B. Que é da água, que, no caso, ela libera quando for R$1, né? No caso, colocou uma moeda. No caso aqui é TOT, menor que 1. Mas, se tivesse chegado a moeda, para que você vai somar? Você já podia, se chegou a moeda, você já podia ir direto aqui para o display. No caso da água. Entendi. Sim. Né? Você só precisaria somar no caso da refrigerante, porque é R$1 a água. Né? Não precisava nem voltar aqui e somar isso aqui. O cara botou a moedinha, ela só aceita a moeda de R$1, ele vinha para cá, né? Sim. Aí, outra coisa, eu vi aqui que o display é único para os dois. O ideal era que tivesse um display aqui para água, que vai ser uma espécie de depósito da água e depósito a saída que teria uma variável, são duas variáveis distintas, disp água e disp refrigerante, sabe? Você botou aqui, né? Sim, entendi. Aqui, mas aqui, deixa eu ver, aqui bem barrado. Aqui eu vi que você saiu aqui pro lado do refrigerante, né? Aí aqui estaria ok. Então tem esse lance desse disco que podia ser independente e ele voltaria aqui de repente por esse início aqui. Lá no nosso caso ele volta para o espera, né? No caso original, né? Uhum. Esse início aqui é uma reset. Talvez voltaria, na realidade, depois do DISP 1 e DISP 2, você voltaria aqui para essa escolha aqui, ó. Essa escolha é o ponto inicial. Se você tiver 00 ou 11, você não sai do canto aqui, né? Aí, no caso, eu teria que trazer esse B igual a 0 e TOT igual a 0 para o escolha, né? Para ser o estado inicial. Tipo... Porque, no caso, se o DISP fosse direto para a escolha, teria que zerar o valor total acumulado, né? Espera aí. Não, depois do DISP, quando você liberou, tinha que voltar para o escolha. Aqui é o arco e no escolha. Essa parte, você está falando de quê? De limpar? Isso, de limpar. Você tem que fazer uma limpeza dos valores lá, né? Viu? Assim, eu vi que você se esforçou, eu botei lá e aqui faltou só completar o restinho da máquina. Mas eu lidei quanto aqui? Foi isso aqui, não? Foi, eu acho que foi. Sim, professor, outra dúvida. Na questão do livro, ele passa um troco. Aí, no caso, para passar o troco é só inserir um subtrator para subtrair o TOT, né? Que foi o total, o total menos para dar um valor. Beleza. Mas você está bem. Você, graças a Deus, você foi. Não, tudo tranquilo. Teve gente aqui em 9.2, né? Mas é isso. Acho que Israel, sobre o resto do...